Se você sente que precisa de uma reviravolta na sua empresa e o seu problema é gestão, liderança e alta performance, uou, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao PodApps, o zum 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 que vai grudar na sua mente. Eu sou Lírica Jesus Rotti Vieira, gestora, mentora de pessoas e de empresas. E hoje nós vamos ter um bate-papo incrível, nada mais, nada menos que Carla Níger. A dona, sócia, proprietária, gestora, super mega power Carla Níger. A sócia da SmartFix, assistência técnica e acessórios para celulares. Vai ser um bate-papo cheio de insights e aquela pitada de liderança que não pode faltar. Seja muito bem-vinda, Carla Níger. Muito obrigada, Lírica. Muito bom estar aqui com vocês, tá? É um sucesso, assim, a gente tá nessa nova evolução e, né, com a Lírica aqui, então é garantia, é sucesso mesmo. Carla, antes da gente conversar, eu quero que as pessoas saibam que você tem uma sócia, a Isabela Witt, que teve um imprevisto, não conseguiu chegar, mas a Carla está aqui representando muito bem representada, a Isabela, e eu queria que você contasse um pouquinho para nós e para todo mundo que está nos assistindo como foi a sua entrada na SmartFix, como que a SmartFix nasceu, como que vocês iniciaram esse sonho da loja. Na verdade, Lírica, assim, a SmartFix, ela já era SmartFix antes de eu entrar. Eu ingressei na SmartFix em 2021. Só que essa história já era a história da Isabela há muitos anos atrás. A Isabela era sempre, assim, tajada como a doida das ideias, né? E ela sempre mudava as coisas muito rápido. Ela estava fazendo uma coisa, depois ela mudava, estava fazendo outra. Então, esse mundo do telefone pegou ela. Então, ela teve uma oportunidade de fazer um curso fora do estado. E aí, ela sentiu que quando ela realizou esse curso, né? Ela teve, assim, essa ideia de virar professora. E foi aí que começou. Ela iniciou dando cursos, né? E ela trouxe isso para o Espírito Santo. E, inclusive, ela trouxe isso para a Vila Velha. E daí surgiu uma outra empresa que ela tinha, que era o ITEC. Então, ela começou a formar novos técnicos, né? Então, isso foi desde 2013. Então, vem carregada aí uma história muito bonita, né? De muito esforço, muita dedicação da Isabela. E eu entrei como sócia em 2021, eu não sabia nada de telefone, foi para mim uma coisa assim muito nova. Eu era gerente de banco, né? Há 6 anos eu trabalhei em uma instituição financeira e eu ingressei assim nessa nova profissão muito rápido. Então eu me vi gestora, eu saí da parte de CLT e me vi gestora. Então foi assim uma coisa muito forte em mim, que eu tive que aflorar, né? Como que eu ia lidar com essas questões de gerenciar, como eu era gerenciada, de liderar, que eu era liderada, e isso me trouxe muitos gatilhos, né? Foi trocar de roupa, né? Trocou de personagem. Eu me senti assim, como que eu vou me doar e fazer acontecer, né, as coisas dentro agora da minha empresa. Então, foi bem assim, bem louco, assim, todo esse movimento comigo, quando eu entrei na SmartFix. Vamos pegar esse gancho aí da minha empresa. Primeiro, quero ressaltar que a Isabela é um pequeno gênio, é mente brilhante. Controlar as ideias daquela mulher é uma coisa, assim, fabulosa. Ela é uma criadora de ideias 24 horas por dia. E você falando, assim, da sua empresa, né? A empresa de vocês duas... o sonho de empreendedor em algum momento vira pesadelo, né? Venho acompanhando vocês aí. Exatamente. E aí eu queria que você contasse um pouquinho daquele momento em que vocês chegaram a morar lá dentro da loja. Como é que era morar e trabalhar nesse mesmo cenário? Qual foi esse momento mais difícil? E se houve aquele momento falar, assim não dá, a gente vai desistir e fazer outra coisa. Na nossa mente de empresárias, né, que a gente primeiro a gente é dono do nosso próprio negócio, então a gente trabalha com muitas incertezas, né? E quando a gente tá mediante, assim, que a gente tem que fazer o dinheiro acontecer, e quando a gente foca apenas no dinheiro, parece que as coisas travam. Então a gente se deu conta
que a gente estava trabalhando dia e noite, 24 horas por dia, e às vezes as coisas não estavam acontecendo como a gente gostaria. Só que, poxa, a gente se esforçava para aquilo acontecer. Então, por que não estava acontecendo? Então, tinha aí alguma coisa que a gente não estava conseguindo observar naquele momento. E a gente morou, sim, por muitos anos, né? Na nossa própria empresa, né, que era repartida apenas por uma porta, e a gente trabalhava 24 horas dentro da empresa. Nossa vida pessoal era praticamente impossível ter, né? Então, a gente passou por muitas decisões que a gente teve que tomar, muitas ideias assim que a gente colocava em prática e não dava certo, a gente não tinha clareza dos papéis, então ficava muito confuso. Uma hora não parava funcionários na nossa empresa, a gente tentava lidar com essas questões também, como que a gente ia pensar em ter um negócio produtivo que desse lucratividade, ao mesmo tempo a gente realizar a diferença, né? Porque a gente trabalha com telefone, a gente trabalha com uma coisa hoje que a pessoa ela não fica sem. Então, como que a gente consegue lidar com essa situação, ter novas ideias, colocar a empresa para funcionar, tendo que ficar no operacional? E as ideias da Isabela, igual você falou, ela é uma gênia, ela é a parte toda estratégica da empresa. Sim, então, a Isabela se viu presa no operacional. Então, gente, a Isabela, a empresa delas, eles, além de prestar assistência técnica para consumidor final, eles atendem outros lojistas. Muitas vezes vocês levam o telefone de vocês em alguma loja, eles não conseguem resolver e mandam para a Isabela resolvido lá na loja das meninas. Exatamente. Então, eles atendem outros lojistas. O nível de genialidade dela para descobrir o problema é gigantesco. Ela domina mesmo. Ela domina o assunto, ela domina a parte técnica e ela domina, na verdade, ela domina todas as áreas. E isso, querendo ou não, às vezes a gente não dá conta. Então, eu entrei para ajustar isso. Então, ela fica nessa parte estratégica, né? E eu fico mais em questão da parte do taxa, do operacional, para a gente conseguir conciliar isso, para a gente colocar para funcionar. Então, a gente se viu nessa questão de ter essa clareza. Só que, quando a gente está no meio do problema, Lírica, é muito difícil a gente ter isso. A gente não consegue ter um direcionamento, a gente que está no meio do problema, a gente não consegue ter essa clareza para a gente conseguir evoluir, a gente não tem essa visão. Então, a gente quer o quê? A gente precisa... O que a gente foca? A gente foca no dinheiro. A gente foca de ter o dinheiro porque a gente pensa que o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. E o dinheiro está entrando, mas para onde que está indo o dinheiro? Como que está acontecendo? Por que eu não consigo solucionar? Porque o dinheiro, o faturamento existe, mas para onde que ele tá indo? Por que a gente não consegue reter esse dinheiro? O que está acontecendo? E aí me conta uma coisa. Vocês sempre dedicadas, sempre empenhadas, engajadas como empreendedoras, tendo uma pessoa brilhante estrategicamente e tecnicamente muito qualificada. Quando foi que deu aquele estalo, vocês perceberam assim, será que o problema somos nós? As gestoras? Será que nós estamos liderando errado? Será que a gente sabe fazer, mas não sabe fazer a gestão, não está sabendo disso? Quando foi que esse momento aconteceu e como foi sentir essa dor? Na verdade, a gente estava se colocando naquela rodinha do rato, né? A gente fica preso naquele loop e o que a gente percebeu é que nós tínhamos completamente o potencial, a gente tinha todas as estratégias, né? A gente tinha a loja física, nós tínhamos clientes, nós tínhamos equipe, pessoas que estavam lá, colaboradores, só que a gente não tinha a clareza mesmo de papéis e a gente não conseguia enxergar que a forma que a gente estava dirigindo o nosso negócio não era eficaz para a gente ter o resultado que a gente gostaria, de ter o resultado esperado. Muita energia, muito esforço, muito sacrifício e pouco resultado. Exatamente. Tem um momento assim que marcou, assim, um exemplo claro que vocês entenderam e falaram assim não dá. A gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de uma direção e de uma visão externa. Qual foi esse estalo? Eu acho que é o estalo da maioria dos empresários. Eu não posso falar por todos, mas a minha experiência com a Smartfix, com a Isabela, eu acho que a maioria das pessoas são as dívidas. A gente se viu assim, o que a gente vai fazer para a gente conseguir sair
dessa situação para a gente conseguir deixar o nosso trabalho, que a gente ama tanto, que a gente se dedica, a gente trabalha 24 horas, e por que o resultado não está vindo e como que a gente vai conseguir pagar e honrar os nossos boletos, honrar, né, os nossos funcionários, honrar tudo que a gente precisa. Então a gente falou assim, não tá certo, a gente precisa encontrar uma ajuda, a gente precisa ter alguém que direciona. O esforço, obviamente, vai ser 50%, 50%, mas a gente precisa de uma direção para a gente entender o que está acontecendo dentro da nossa empresa. E assim, a palavra direção, ela cabe muito aí, porque saber fazer, vocês sabem, né? E sabem fazer com muita excelência. Exatamente. O que vocês fazem muito bem o que vocês se propõem a fazer. Mas só o fazer não dá o resultado, né? Vocês fazem bem, vocês têm um ticket médio bacana, né? Vocês não trabalham pelo preço, vocês trabalham pela qualidade, pela experiência, né? Vocês não têm essa cultura de concorrência de menor preço, vocês sabem o que vão entregar, mas essa falta da direção, e chega nesse momento que você falou das dívidas, né? Exatamente. Daquele sufoco, do desconforto de não ter uma vida privada porque está morando no mesmo ambiente, você trabalha 24 horas e pensa, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou me dedicando a minha vida toda aqui e não estou colhendo nada. Esse momento deve ser frustrante, né? Não, é muito. E cada vez mais o pessoal vai ficando de lado. E é isso que a gente teve que virar a chave na nossa cabeça para a gente entender que a gente precisava cuidar de nós como líder para a gente conseguir dirigir uma empresa. Porque senão a gente não ia ter o resultado que a gente gostaria, como não estava tendo, né? Então a gente precisou sair de uma posição que a gente fazia tudo dentro da empresa e queria controlar tudo da nossa forma. A gente estava exatamente trabalhando do jeito que a gente queria trabalhar, porém de uma forma incorreta, né? Que não estava gerando o resultado que a empresa precisava gerar. Então a gente teve que sair desse papel, se colocar num papel diferente, buscar ajuda para a gente conseguir aplicar e ter um resultado diferente. Agora eu preciso fazer aquela perguntinha que, assim, me corrói por dentro. Como tem sido receber o feedback desse apoio externo, aquele famoso tapa na cara da realidade, do que precisa ser mudado? Assim, de primeiro momento é bem doloroso, mas quando a gente recebe esse tapa na cara, a gente vê lá no fundo do poço, assim, uma luz, né? Porque a gente começa a colocar isso para fora e fala, realmente é isso que eu preciso mudar. Realmente é isso que eu preciso ter clareza. E eu vou te falar uma coisa. Igual você falou aí, a gente sabe fazer, tem os produtos, tem os clientes, tem uma empresa já fixa, né, que é consolidada, que é a consolidação. A gente já está lá no nosso ponto estratégico, lá tem muitos anos. Só que às vezes a gente precisa de uma balançada, Lírica, para acordar mesmo e falar, olha, você não está no caminho errado. Você só precisa aprender a caminhar. Muda o jeito de caminhar. Muda o jeito Você de caminhar. Você não precisa mudar o caminho. Só mude o jeito de caminhar. Exatamente. Eu só precisava de uma ajuda. Então, é bem assim, os tapas na cara vêm como uma alerta mesmo e falar, acorda, porque você tem a faca e o queijo na mão. Se você não cortar, outra pessoa vem e corta. Isso aí. Então, a gente precisa se atentar a isso. Se não tá dando certo do nosso jeito, a gente precisa encontrar um caminho, encontrar uma direção para que dê certo, porque pode dar certo, senão outra pessoa vem e faz dar certo. Então, a gente preferiu levar os tapas na cara e falar assim, não, agora é com a gente precisa entender isso e como funciona para botar isso para girar logo. A gente sabe que não tem muito tempo que vocês estão aí nesse apoio, né? nessa mentoria, se remodelando, aprendendo um novo jeito de caminhar dentro daquele caminho. Já é visível alguma mudança? Já é visível alguma alteração na forma de liderar? É muito visível. E isso mexe até mesmo no pessoal. Eu ia perguntar isso agora. Porque nada acontece no externo se
não se propor a mudar no pessoal, no interno, e a mudança de dentro para fora. Então, lá no início, quando você falou assim, que às vezes a gente precisa, não é o externo, não são os colaboradores, não são o tipo de cliente, não é o lugar que você está, que vai modificar isso. É a sua liderança, a gestão, que precisa se transformar para alcançar os resultados que a gente tem essa necessidade. Então, é nítida a mudança. A gente está evoluindo a cada dia, trazendo novas perspectivas, né? A forma de posicionamento, a forma de fala, a gente criar essa hierarquia e ter a clareza de papéis para que a gente entende que a Isabela é o gênio da empresa, a gente entende que a Carla é essa passagem, o tático para levar a estratégia de uma forma que todos entendam a mesma língua e façam acontecer lá na ponta. Porque o estratégico, ele não pode ser o operacional. Então, era isso que estava bagunçando a nossa mente. A gente não tinha essa nitidez, essa clareza. Então, quando a gente traz isso para o modo prático, evolui, a gente consegue fluir, a gente consegue tomar as decisões mais assertivas, a gente não fica presa em questões que antes viravam um problema, porque às vezes uma questão de ajuste é uma coisa, mas você ir lá e transformar aquilo num problema, aí já trazia uma outra coisa, a gente não conseguia resolver, então a gente ficava nesse embate. Então a gente ter essa clareza foi muito bom e a gente consegue ver esse resultado pelo nosso posicionamento, pelo nosso pessoal, pela só a modificação da gente entender a hierarquia da nossa empresa, entender os nossos papéis. Então a clareza de papéis foi muito definitiva para a gente conseguir colocar em prática os nossos resultados. A gente pode concluir que fez diferença para vocês uma nova maneira de fazer gestão de pessoas, de criar processos e procedimentos, e que isso mudou o resultado da empresa de vocês. Com certeza. E aí, sem revelar números, obviamente, vamos falar de percentuais. Existe um histórico anterior aí de problemas com números, né? Estou fechando no famoso vermelho. Em quanto tempo vocês saíram do vermelho e fecharam o primeiro mês no azul? Em um mês. Em um mês. Em 4 semanas. Em 4 semanas. Em 4 semanas vocês saíram do negativo. Exatamente. A gente entendia, era bem claro pra gente, que a gente tinha o faturamento. A gente conseguia ver isso porque a nossa empresa estava andando, estava funcionando. A gente pagava as contas, a gente tinha os nossos resultados. Só que para onde que estava indo o dinheiro? Como que isso era ajustado? Como que a gente estava pagando as contas? Como que a gente estava vendo isso de uma forma de gestão mesmo, né? De líder, de empresárias? Como que a gente estava definindo isso? Então era tudo misturado. Então ficou muito claro pra gente que definitivamente falar é muito fácil. Você tem que dividir o pessoal do empresarial. É como você tem que dividir a sua vida pessoal da vida... o CPF do CNPJ, né? Do CNPJ. Então, isso é muito claro para muita gente, é muito fácil falar. Mas, na prática, quando você não tem o direcionamento, a clareza e tudo mais, aquilo acaba se tornando um problema gigantesco. O dinheiro entrava, não era direcionado, saía e a gente não sabia para onde. Então, quando a gente ajustou isso e a gente conseguiu... ver o dinheiro entrando, fazendo o que precisava ser feito, tendo a clareza de papéis, colocando cada coisa no seu lugar, a gente entendeu o dinheiro da empresa, o dinheiro das sócias, que era o Por Elabore, né, a retirada de lucro, a divisão de lucros, e essa parte pessoal, a gente teve clareza. Então, a gente já sabe hoje exatamente o que é da empresa, o que é o pessoal. Obviamente, os dois são juntos, mas a gente tem clareza do que está entrando e do que está saindo e para onde está indo. Então, isso ajudou muito a gente conseguir evoluir nos resultados. Olha, vendo você falar dos números, a gente falar um mês, 4 semanas, é um tempo mínimo para se medir resultado, né? Um ciclo de 30 dias. E é um resultado que é visível, olho nu. Eu já te perguntei se isso faz diferença na sua gestão, na liderança da empresa, o reflexo com a equipe e na vida pessoal. E aí, diante dessa
esse fôlego, esse alívio de agora saber para onde está sendo direcionado, né, o faturamento de vocês, para onde vocês estão enviando, qual o fundo de reserva, as garantias que vocês têm, as rendas recorrentes que vocês aprenderam a fazer com os produtos que vocês têm para garantir o futuro. Qual foi a primeira atitude pessoal que vocês tomaram para ter mais qualidade de vida e mais prazer em trabalhar na empresa de vocês? A primeira coisa que a gente decidiu realmente fazer... Peraí, travei. Corta. Então, parece simples o que eu vou falar aqui agora, né? Mas a primeira coisa que a gente fez para ter esse resultado, a gente separou realmente o pessoal do empresarial, a gente mudou. Vocês não moram mais na loja? A gente não mora mais na loja, a gente mudou, tem agora a nossa casa, né? Uma pausa aí, é uma casinha simples assim, pequenininha, num lugarzinho mais... vamos dizer assim, simpático, bucólico? Onde é? Então, a gente conseguiu, né, ter essa oportunidade. A gente mudou para a Praia de Itapuã, a gente mora num apartamento, né, onde que a gente consegue ter um lazer, consegue chegar em casa, consegue respirar, consegue tirar nossa vida do pessoal, dividir, né, o pessoal do profissional. Obviamente que empresários nunca param. Não. A mente da Isabela trabalha 24 horas. Eu, com o meu perfil, eu consigo me manter um pouco mais tranquila e consigo cuidar da minha casa, cuidar do meu lar, ter uma hora para mim, digamos assim, né? Para respirar, para eu conseguir dar conta também das coisas da empresa. Porque como eu fico... nesse meio da parte estratégica, que é da Isabela, com o final, que é o operacional, que é para fazer as coisas acontecerem, eu também pego uma carga muito grande. Sim. Então, para mim, esse alívio de ter que sair da loja, de ter que ir para casa, ter esse momento, ajudou muito. A gente consegue respirar e a gente consegue ainda ter mais clareza que a gente precisa ter um tempo pessoal para respirar, para a gente conseguir agregar mais na nossa empresa e aí conseguir ter mais resultados. Hoje vocês conseguem ter uma vida empresarial e conseguem ter um respiro minimamente, né? Minimamente. Não tem como ser minimamente, todo tempo. Mas conseguem ter uma vida pessoal, conseguem respirar outro ar que não seja o ar de dentro da empresa, né? Um outro ambiente, numa casa, um bairro super bacana na cidade, um apartamento super bacana, e eu fui lá conhecer. Fui lá, não tinha nem energia ainda, mas eu fui lá conhecer o apartamento. Eu tinha conhecido o outro também, né? Exatamente. Eu fui no outro também e ver essa evolução de 30 dias é assim, não é mágica, gente. É método, é técnica, é direção. Não tem mágica nenhuma. É boa vontade e mudança. É não mudar o seu caminho, é mudar o jeito de caminhar. Não precisa de fazer muita mágica. Exatamente. É direção. Vendo que a sua empresa hoje, você consegue fazer planos de futuro para sua empresa. Sim. A não ser só pagar contas. Né? Hoje vocês têm fundo de reserva da empresa. Exatamente. Né? A saúde da empresa hoje, no segundo mês de mentoria, vocês já conseguem tratar da saúde financeira da empresa de vocês com fundo de reserva. Qual que é a parte da mentoria foi crucial para vocês obterem esse resultado? Foi a clareza mesmo e identificar que a empresa, a Smartfix, ela não só conserta telefone, a gente muda vidas, porque a gente também, nós somos mentoras e nós oferecemos cursos para as assistências técnicas. Então, nós estamos ali não só para ganhar dinheiro, porque isso é uma consequência, mas a gente está ali para mudar vidas. Então, a gente entendeu que com a Smartfix funcionando e a gente tendo essas outras fontes de renda, porque agora a gente descobriu que a gente não tem uma fonte de renda só. A gente tem outras fontes de renda que agrega no nosso faturamento, né? E isso traz novos resultados e a gente consegue ter uma visão que a gente não está ali só para trabalhar, para pagar conta. Porque essa era a visão que a gente tinha. Eu vou chegar, vou trabalhar, é tipo
quando a gente trabalhava mesmo de CLT. Eu vou chegar, vou fazer minha hora, vou trabalhar, chegando no final do dia eu vou pagar a conta, o que sobrou, ou seja, o que não sobrou, eu vou ter que acordar amanhã, vou acordar, vou trabalhar e fica esse ciclo vicioso. E quando a gente teve essa clareza que a gente não tem uma renda só, que a gente muda vidas, a gente consegue fazer com que as pessoas também façam por elas, consigam prosperar, consigam fazer o que a gente faz na nossa empresa, levar para a empresa das outras pessoas, a gente conseguiu enxergar isso. Então, a gente transformando as nossas vidas, a gente consegue transformar a vida de outras pessoas, agregar nisso e a gente conseguiu ter outra fonte de renda. Então, a gente ampliou o nosso pensamento, a gente conseguiu colocar isso em prática e a gente entende que a gente consegue contribuir, né? E também aumentar nosso faturamento. Então, hoje ficou claro o propósito do seu negócio. Exatamente. Você tem clareza do propósito, transformar outras pessoas ensinando o que vocês sabem com maestria. Outro dia eu presenciei uma marca lá, que se vocês atingiram, quantos alunos? A gente atingiu no curso todo? No curso todo. A gente já formou mais de 1.500 alunos. Mais de 1.500 técnicos sendo formados pela empresa das meninas. Você tem noção? 1.500 pessoas? É muita gente. Elas são muito fera mesmo. Agora me fala uma coisa. Tudo que vocês aprenderam na mentoria, tem um processo de mentoria aí que já está finalizando, né? Já tem aí uma intenção de segundo nível. Exatamente. Qual é o próximo nível agora? Eu quero mais. O que você diria para empresários, para pessoas, empresários, empresários, né? Exatamente. Empresários, empresários que são feras naquilo que fazem, têm a expertise do negócio, mas ainda não encontraram o jeito de caminhar naquele caminho. O que você fala para essas pessoas hoje? Não percam a esperança. É isso que eu falo, porque às vezes a gente se sente perdido, a gente se sente sozinho, a gente não tem assim a clareza, igual eu falo isso, porque foi muito, veio na minha mente muito isso. A gente queria fazer tudo a qualquer momento, a qualquer jeito, a qualquer hora. Então, Lírica, para não perder a esperança, para encontrar com a mentoria uma pessoa, uma empresa, para auxiliar, para colocar as coisas em ordem. Com as coisas em ordem a gente consegue direcionar, a gente consegue ver a nossa empresa de um outro ângulo. Então a gente sai do problema e vê de fora. É o que a mentoria ajuda. A gente está ali com todos aqueles problemas, querendo evoluir, querendo fazer acontecer, querendo que o dinheiro entre. Só que a gente não consegue ver que a partir disso nós temos que nos ensinar e nós temos que pedir ajuda para quem já conhece do negócio, para quem já tem a estratégia, para quem já tem o jeito de como faz. A gente já tem tudo, só que a gente precisa colocar isso em prática, nos mudando, né, melhorando, tendo consciência e trazendo essa consciência para dentro da nossa empresa. Então, é isso que eu falo para as pessoas aí que têm empresa, que está a ponto de desistir, procurem, né, ajuda em questão de ser mentorados por aqueles que conhecem, por aqueles que vão dar a direção para conseguir colocar a empresa e ter essa clareza, essa visibilidade para fazer acontecer e ter os resultados. É muito bom ficar ouvindo as histórias. A gente sabe que não dá tempo de contar todas, né? Tem muitas dores e tem muitas curas dessas dores e tem muito resultado dentro disso, né? É só o nível 1, a gente está no nível 1 dessa caminhada. E agora, Carla, eu vou pedir para você deixar um recado para o pessoal. Quem precisa de uma assistência técnica no telefone, quem precisa fazer um curso, quem quer conhecer a loja, quem quer conhecer as redes sociais, como é que faz para encontrar a Smart Fix? Nós temos, assim, nossa rede social, que é o Profissão Smart, @Profissão Smart, que é direcionado, né, para assistências técnicas. Lá a gente posta sobre nossas mentorias, lá a gente posta sobre nosso workshop, direcionado mais para lojistas. E a gente tem também o Instagram da Smartfix, que é @Smartfix, que é voltados para clientes também, né? Que para ver nossos trabalhos, o que a gente faz. Tem tudo lá, tudo direcionado, tudo explicado.
Então, não deixe de procurar. Se vocês querem assistência técnica ou se vocês querem entrar no ramo de assistência técnica para aprender e aí também abrir a sua assistência, trabalhar nesse ramo, a gente tem. Tanto para cliente final quanto para formação também a gente faz. SmartFix, pessoal, no centro de Vila Velha tem a loja física, né? Tem a loja física que fica no centro de Vila Velha. Vai lá conhecer. Gente, eu quero muito agradecer. Eu quero mandar um beijo pra Isabela, que não pôde estar aqui, né? Isabela, sua vez vai chegar. Eu quero te agradecer demais, Carla, por compartilhar a sua história inspiradora, história real, não é um conto, é uma história real. É incrível como que a gente percebe como uma mentoria ajuda. Com um mentor, você vai mais longe e bem mais rápido. Então, não deixem de procurar ajuda. Não precisa mudar o caminho, muda só o jeito de caminhar. Então, eu quero deixar mais uma vez o meu muito obrigado por você ter vindo, Carla. Foi uma delícia conversar com você. E vocês aí, eu espero no próximo Pod Apps. O zum, zum, zum que vai grudar na sua mente.